Olá, estamos começando mais um Educação em Debate. Eu sou a Lilian de Souza e hoje nós vamos falar sobre a importância do lúdico na educação, especialmente na fase de alfabetização e no letramento. Os nossos convidados são o professor especialista em educação infantil, Júnior Kadima. Muito obrigado pela presença. E também a pedagoga e vice-diretora da EMF Correia de Melo, Suelen Guimarães Martinez. Muito obrigada, Suelen. Obrigada a você. Eu queria começar, acho que é importante a gente começar essa conversa explicando um pouco esses conceitos, né? Tem muita gente que está assistindo a gente que não é especialista da área. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre o que é esse processo chamado de alfabetização, que fase é essa e se é diferente do que a gente chama de letramento. Acho que são duas perspectivas diferentes e que é importante a gente pontuar, né? A alfabetização é o processo que a criança aprende a ler, ela decodifica, né? O letramento, ele vai além disso. Ela é a compreensão do mundo. Então, ela não só decodifica o que está ali escrito, mas ela tem uma compreensão social do que está ali. E é para isso que a escola está aí, né? É para isso que a escola precisa estar. As crianças precisam sair das escolas letradas, preparadas para vivenciar o mundo, né? Não só alfabetizadas, porque elas não podem só decodificar os códigos, mas elas precisam compreender, né, a função social da escrita. Para que serve, em que momentos que eu vou utilizar, qual a função de cada tipo de escrita, em que momentos que eu vou utilizar. Então, essas duas perspectivas, elas precisam ficar claras, né? E eu acho importante isso que você está dizendo, porque me veio uma memória aqui enquanto você dizia isso, né? Eu sou mãe de 2 meninos. Um deles tem 8 anos e ele estava nessa fase de alfabetização na pandemia. E aí ele teve uma dificuldade, acho que como muitas crianças tiveram, né? Depois que retornou para o ensino presencial. E eu lembro que aí ele não tinha ainda, não conseguia ainda ler direito. E isso realmente teve um reflexo social. Ele começou a se queixar para mim, não era só porque ele não estava conseguindo ler, mas eu percebia que ele se sentia um pouco distante daquela realidade que alguns amiguinhos já estavam vivenciando. Claro que cada um tem um tempo, mas eu percebia que a queixa dele era uma queixa mais até social mesmo, né? De dizer, mãe, eu quero ler, me ajuda, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que isso é o que você chama de compreensão do mundo também, né? Sim, a questão até da interação, né? Quando a gente pensa na questão trazendo um pouquinho da pandemia, nós nos preocupamos muito com a questão da aprendizagem, né? Volta às aulas e aí, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Né, com a questão da aprendizagem, de recuperar tudo isso, pensando, nossa, vai ser uma defasagem enorme. E aí nós nos deparamos com uma questão muito além da aprendizagem. Né? As crianças estavam com uma dificuldade de socialização, de vivência com o outro muito grande. Então, nós tivemos que voltar a fazer um processo de socialização mesmo, de interação com o outro, né? E trazer essa ludicidade para dentro da escola, para que eles pudessem vivenciar, né? Jogos, brincadeiras, a coletividade, porque a pandemia fez com que eles ficassem individualmente, né? Focassem na atividade sozinhos, né? Sem os pares, sem as trocas, né? Sem a intervenção, né? Do outro, da turma, né? Dos professores. Então, por exemplo, questões básicas de uma criança trombar, por exemplo, no intervalo com outra, a criança vinha e se queixava, nossa, me empurrou. Né? Então, todo esse contexto a gente precisou trabalhar, retomar, né? Que foram as relações, né? Elas ficaram paralisadas por esse tempo e aí foi uma perda muito grande e que precisou ser retomada agora nesse processo de pandemia, não só em relação à aprendizagem, mas no trabalho social mesmo, de socialização com o outro, para o outro, quem sou eu nesse espaço, né? Quem sou eu com o outro, então essas relações todas precisaram ser retomadas. A Júnior, a Suelen falou, né, do lúdico nesse processo. Como é que... primeiro vamos explicar o que a gente chama de lúdico. O que é o lúdico exatamente, especialmente nesse contexto da educação? O lúdico a gente pode dividir ele entre os jogos, os brinquedos
e as brincadeiras que são realizadas. E isso vai depender da faixa etária com a qual eu vou utilizar esse lúdico. E assim como a Suelen trouxe, o lúdico ele é fundamental na educação infantil, na vida como um todo. Mas eu vou direcionar aqui para a educação infantil. E essas crianças elas foram privadas durante esse período de não ter esse aspecto lúdico. E quando a gente pensa em aprendizagem, ela depende de diversos aspectos. Um deles é a motivação, é o prazer, fatores que o lúdico consegue atingir. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com essa ludicidade, pode ser um jogo que eu mesmo produzi com as crianças, ou um jogo já estruturado, ou mesmo brincadeiras com materiais de baixo custo, e aí eu destaco as brincadeiras com movimentos corporais, o quanto que esse corpo em movimento é importante e também o quanto que isso fez falta durante esse período de pandemia. E aí essa retomada, como a Suelen colocou, né, muito bem colocado, o quanto que esse trabalho precisou ser retomado. Ou seja, vou pensar nesses 3 pontos que eu falei. Lúdico, como que eu vou explorar isso? Pode ser por jogos, por brincadeiras, por brinquedos, dá para a gente explorar de diversas formas. E o lúdico ele vai despertar prazer e motivação, auxiliando assim no processo de aprendizagem. E nesse sentido, então, eu fico imaginando que a convivência, né, o brincar com o outro, essas brincadeiras que as crianças fazem, né, a imaginação delas ali quando ela está com o outro, também faz parte desse processo. Essa liberdade e essa convivência entre eles. Com certeza. Retomando novamente o que a Suelen trouxe dessa interação e o quanto que isso é fundamental nessa relação afetiva e social entre as crianças. E as brincadeiras, elas possibilitam nós trabalharmos com essa relação. Seja uma brincadeira que vai sim explorar mais o corpo em movimento, ou uma brincadeira em que a criança está sentada ali conversando com a outra. Então, essa interação ela é a base, né, do nosso desenvolvimento, da nossa aprendizagem, e assim também como moldar o nosso comportamento. Isso, Ellen, na rede especificamente, né? Como é que esses elementos chegam na escola, né? Como é que vocês buscam esses elementos? Como é que vocês oferecem esses elementos lúdicos para as crianças? Porque para nós, enquanto adultos, é muito bom quando a gente faz as coisas com prazer, não é? Sem Fazer dúvida. uma atividade que a gente Sem gosta, dúvida. as coisas fluem, funcionam. E para a criança do mesmo jeito, né? A escola, ela precisa ser um lugar de prazer. Ela precisa ser um lugar que a criança gosta de estar. E isso, não tem como a gente separar a criança do brincar, né? Do interagir. A criança é movimento. E a gente precisa trazer isso para o contexto da sala de aula, para o contexto pedagógico, né? É o tempo todo? Não, não é o tempo todo. Mas a maior parte do tempo isso precisa acontecer, né? Por isso são pensados os projetos pedagógicos, né? Então, são pensados projetos, então, por exemplo, nessa perspectiva que a gente viu, essa dificuldade da interação social das crianças. Então, lá no início do ano, já foi pensado um projeto pedagógico que ele vem discorrendo, né, ao longo do ano, para atingir, lógico, os objetivos que a gente tem para cada ano, para o primeiro, para o segundo, sim, mas dentro das atividades prazerosas, né, para que de fato as crianças aprendam fazendo aquilo que de fato é gostoso, é bacana, né? E aí a gente alcança o objetivo principal, que é a aprendizagem. Tá? E aí, nesse sentido também, eu fiquei imaginando que é importante o ambiente, né? Eu estive lá na Correia de Mello, Sim. na escola, e eu vi que é uma escola que tem estímulos muito diferentes. Os desenhos, o jardim, os brinquedos, o espaço para que as crianças possam desenhar. E isso tudo é o estímulo para que a criança consiga interpretar o mundo, aprender e conviver com o outro. E aí, como é que isso se dá em casa? Eu imagino aqui como leiga, né, no assunto, como jornalista só, mas mãe, que a gente faça isso meio intuitivamente.
né? É assim mesmo em casa? Porque você oferece um brinquedo, você canta para a criança, você brinca, faz uma brincadeira, você joga. Em casa também é assim? A gente pode sim destacar essas relações dentro de casa e até mesmo esse trabalho em parceria, escola-família. Claro que todo o conhecimento técnico, aquilo que vai ser trabalhado dentro de um projeto, é realizado na escola. Mas como que o pai, a mãe ou o responsável também pode explorar isso com a criança? Dependendo da faixa etária dela, você vai sim ter a oportunidade de explorar um espaço externo, um ambiente para fazer alguma brincadeira de bola, com bexiga, bolinha de sabão, ou mesmo contação de histórias, o cantar. Mas essa construção afetiva, essa relação, essa conversa com a criança, né, desde o bebê até a criança mais velha, é fundamental. Porque, como nós falamos, essa interação, ela não acontece apenas na escola. Ela acontece em todos os ambientes nos quais nós estamos. E essa criança dentro de casa, ela tem a referência. E se esses pais oferecem oportunidade, ou melhor, experiências para essas crianças, elas terão base também para um processo de aprendizagem e desenvolvimento que sejam significativos. Então, sim, fundamental essa relação dos pais com as crianças dentro de casa. Nesse sentido, a escola sempre tenta aproximar os pais da convivência escolar. Sim, todo esse objetivo ele só é alcançado com as parcerias, né? A escola ela não consegue nada sozinha e nem a família consegue nada sozinha. Então, desde o início do ano, essa conversa, esse diálogo, ele acontece com as famílias, né? Todo o contexto da escola, do que vai ser essa rotina dentro da sala, de como que vai acontecer esses processos dentro da sala de aula, a família fica sabendo, né? E as parcerias, olha, de que forma que a família pode atrelar esse trabalho em casa, pode conduzir, pode melhorar, né, para que atinja os objetivos, né? Nas reuniões com as famílias, né, é conversado individualmente e coletivamente sobre cada criança. Olha, seu filho atingiu esses objetivos, mas precisa melhorar nessas questões. E de que forma vocês, enquanto família, podem atuar? E de que forma nós, enquanto escola, estamos fazendo para que ele avance? Então, é uma parceria. Ninguém consegue nada sozinho. Né? Nós vivemos no mundo coletivo, no espaço coletivo, e esse processo ele precisa acontecer em conjunto. E eu imagino que, especialmente para as crianças bem pequenas, né, da primeira infância, que é o momento ali mais rico, né, do aprendizado, esse tipo de estímulo é muito importante. Sim, ele é essencial. Né? Como o Júnior já até citou, a criança ela é estimulada desde a barriga. Né? Então, com a mãe falando, conversando, com todos os estímulos que ela tem lá desde do nascimento, né? Conforme a criança vai crescendo, a criança que tem lá a família que conversa, que participa, que interage, né? É lógico que ela vai atingir os objetivos de forma diferente. Por isso que isso precisa sempre ser orientado e conversado, né? Por isso a importância da escola, né, nessa vivência, nessa condução dos especialistas, dos pedagogos, dos professores, né, nessa condução e da família também, né? E quanto a família é essencial nesse trabalho, porque a família dentro de casa ela é a referência para essa criança. Então, desde lá do momento que você vai dar um banho, que você vai dar alimentação, né, que você vai trocar de roupa, a questão de trabalhar, por exemplo, a questão da autonomia, olha, agora vamos colocar sua roupinha, né, de que forma que vai fazer. Então, todos os processos, eles acontecem de forma coletiva, da família junto com o filho, da escola junto com a criança, né, e eles precisam ir acontecendo de forma gradual, é um processo, né? As coisas, às vezes, a gente quer que aconteça de forma rápida, instantânea, né? Ainda mais com esse mundo hoje, que as informações estão, assim, da noite para o dia, acontecem, você fala, meu Deus, e agora eu não vou dar conta de acompanhar tudo isso? E às vezes a gente quer esse processo com as crianças também, né? De que tudo seja muito rápido, e não é, tudo é processual, né? Tem um tempo,
A gente precisa aprender a comparar a criança com ela, os avanços que ela teve com os avanços dela, porque se tem o hábito, mas o fulano fala tantas coisas, o meu só fala isso, mas o fulano já conta até não sei que número, o meu só conta até tal, né? Mas quantos avanços essa criança teve até agora? Né? Então, a gente precisa aprender a esperar esses processos acontecerem da forma que eles precisam, né? De forma gradual. Não é da noite para o dia, a gente tá lidando com a vida humana, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E cada um tem a sua individualidade, Sim, o seu tempo, o seu jeito de aprender, sim. né, as suas habilidades. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma vez, eu li um artigo, uma reportagem falando das crianças dinamarquesas, né, da educação na Dinamarca, que as crianças pequenininhas, elas vão para a escola e uma das matérias, entre aspas, não é exatamente uma matéria, mas uma disciplina que eles estudam são os sentimentos. Eles vão para a escola, eles aprendem a identificar, olha, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é tristeza, é alegria, é ansiedade. E enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando nesses processos, né? Além, claro, da alfabetização e do letramento, eu fiquei imaginando que esse é um processo de amadurecimento emocional. Com certeza. E assim como você trouxe, as emoções elas devem ser ensinadas. Muitas pessoas acreditam que, de forma natural, essas emoções são aprendidas. Mas não, eu preciso ali com a criança ensinar essa parte emocional, ensinar o que ela está sentindo. Ou melhor, ensinar essa criança a identificar suas próprias emoções. Porque imagina, assim como o momento da alfabetização, é um processo complexo e também muito esperado por todos, mesmo pela criança. E o quanto que ela tem, o quanto que isso pode gerar uma certa ansiedade, e eu, enquanto adulto, dar uma base para essa criança, uma base de segurança, de autoestima, de apoio, é fundamental para que ela enfrente, talvez, ou passe por esse processo de uma forma muito mais tranquila. Então, sim, é preciso ensinar essa criança a identificar as suas emoções. No momento que ela estiver ali dentro da escola, em alguma situação, ela se deparar com algo mais forte, trazer para ela, tanto em casa, né, com os pais, como também na própria escola, com os professores, os profissionais que ali estão. Assim como a Suelen trouxe esse trabalho em parceria, para que a gente possa auxiliar no desenvolvimento como um todo dessa criança. Aspecto emocional, cognitivo, motor, social. E vocês acham que hoje, esse mundo que a gente vive, de telas o tempo todo, né, as pessoas cada vez mais presas aos celulares, aos tablets, é claro que isso dá para ser incorporado na educação. Mas falando especificamente assim dessa questão lúdica, né, de você conseguir brincar com a criança, de você conseguir trazer a criança para esse mundo de sentimentos. Como é que faz isso? É um desafio a gente conseguir atrair as crianças para outras experiências que não sejam as eletrônicas? É um desafio gigantesco, né? Eu até costumo dizer que é uma guerra desigual. Ah, sem dúvida. Mas a gente enfrenta com todas as armas que nós temos, né? Entre aspas aí. Mas as crianças, lógico que as telas são muito atrativas, né? Elas são feitas e produzidas para chamar atenção e entreter. Não, né? E quando você, só não te interrompendo, Não, mas só para fazer uma observação, quando você fala que é uma guerra desigual, é muito, porque tem milhares de pessoas trabalhando para isso e ganhando muito dinheiro para fazer com que essas telas fiquem cada vez mais realmente atrativas, né? Sim. E aí trazer essa criança fora disso, né, para aprender num outro contexto, né, fica complicado. Mas a gente trabalha arduamente, né? E aí a ludicidade volta, né, a imperar, porque é através dela, é das brincadeiras, é dos jogos, do trabalho corporal, então, com teatro, com as músicas, eles gostam bastante, né, através da criação, junto com eles. Então, utilizar o que tem dentro da tela e trazer isso para a realidade e adaptar.
Então, eu posso, de repente, pegar um conteúdo que tem na tela, que essa criança está utilizando o tempo todo, e adaptar para um contexto de alfabetização, por exemplo, e trazer isso para dentro da sala numa outra dinâmica, né? Então, a gente vai se adequando e tentando tirá-los um pouco. É essencial, eles já nasceram, né, nessa nova era, eles nasceram. Não tem como a gente falar, não vai evitar, não vai inserir. Eles já estão inseridos. Não tem como. Mas a gente precisa utilizar isso, então, ao nosso favor. Né? Então, trazer isso de uma forma que eles possam aprender, adequar ao que a gente precisa, ao que a gente quer trabalhar, e aí trazer outras formas de trabalho. Eu queria que você já mencionou aí algumas estratégias, mas eu queria que o Júnior falasse um pouco para a gente dessas estratégias, né? Quais são ritmo, até de nomear as coisas, isso faz diferença. Explica para a gente um pouco sobre essas estratégias. A tela é muito atrativa porque tem som, tem cor e tem movimento. E tudo isso chama muito a atenção das crianças. E uma das coisas que eu sempre recebo, assim, uma das perguntas que sempre me fazem é como substituir. E eu acredito que, como a Suelen trouxe, não é uma luta, mas é a gente saber lidar, porque já faz parte da nossa realidade. E quais estratégias eu poderia, então, utilizar para fazer com que a criança não fique 100% na tela? Eu preciso entender o que motiva essa criança a ficar na tela. E esses 3 pontos, o som, a cor e o movimento, é algo que desperta prazer. Aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Eu não posso propor uma brincadeira, uma atividade que eu considero que seja interessante, mas para a criança não é. Ela não vai engajar naquela brincadeira. Pensar em propostas, dependendo da idade, da faixa etária da criança, que contemple essa motivação e esse prazer em participar. Mas eu, adulto, também preciso me colocar em uma posição de oferecer isso e participar, mostrar para ela que aquilo ali é legal. Não adianta eu só falar para a criança, sai da tela, deixa o eletrônico, deixa o videogame. Eu preciso trazer algo que substitua essa atividade. Por exemplo, se for dentro da escola, essas propostas, assim como a Suelen citou, posso trabalhar muito com atividades que envolvam o corpo, trazendo ritmo, música, psicomotricidade, que é uma área fundamental na educação infantil. Em casa, Júnior, como que eu posso fazer? Você pode explorar brincadeiras também com o corpo. Se você tem a oportunidade de um espaço externo, levar essa criança para esse espaço. Brincar com ela de bola, brincar com ela de bexiga, de bolinha de sabão. Você, se for uma criança mais velha, você pode explorar esses ambientes com a caça ao tesouro, por exemplo. E trazer uma estratégia, trazer um mapa. Vamos fazer hoje aqui um mapa do nosso bairro. Vamos caminhar no nosso bairro para conhecer. Claro que são estratégias que, às vezes, para algumas pessoas isso é possível fazer, para outras não. Mas é pensar nessa questão que envolve, principalmente eu quero destacar esse corpo em movimento. Ainda mais hoje, depois de um tempo que as crianças ficaram em casa, sem ter o acesso a essa interação e as atividades que acontecem dentro da escola. E resgatar as brincadeiras tradicionais da infância. Pipa, peão, bolinha de gude, amarelinha. É realizar realmente esse resgate. E para concluir, esse adulto ele precisa viver o lúdico. Quando eu falo viver, é realmente entender que o brincar é uma ferramenta séria e é uma ferramenta de aprendizagem da criança. Porque, às vezes, o adulto ele não leva em consideração a ludicidade por achar que o brincar é algo supérfluo, que a criança não vai se interessar, que para ele aquilo não faz sentido e que para a criança ela está ali
mas numa simples ação ali de uma brincadeira de faz de conta, essa criança ela está explorando o mundo ao redor dela, estimulando pensamento, linguagem. Tudo isso é fundamental. Então, são algumas estratégias que a gente pode utilizar, mas eu reforço esse trabalho com o corpo em movimento. Você falou uma palavra que eu quero também aqui refletindo sobre ela, né? Que é o simples. Quando a gente vai ter um filho, né? A gente engravida, o pai, a mãe, assim, esse mundo consumista que a gente vive fica ali, ó, você tem que comprar aquele brinquedo XY, agora tem que comprar o outro, o que fala, claro que eu imagino que tem o seu valor, mas eu também, ao mesmo tempo, fiz um paralelo com a minha infância, quando eu brincava na rua, né, de mamãe da rua, e tinha muita convivência com os vizinhos. E quando você me trouxe isso, eu fiquei com essa imagem. Na verdade, é buscar um pouco também dessa simplicidade. Você acha isso também, Suelen? Sim, e das coisas até tradicionais, né? Disso que você está falando, das brincadeiras de infância, porque as nossas crianças não tiveram esse acesso. É verdade. Né? E aí a gente, até trazendo um pouquinho, voltando aí para a escola, nós percebemos que as crianças, por exemplo, não sabiam pular corda, não conheciam a corda. Jogos de dominó, jogos da memória, sabe? Pega varetas. Então, nós começamos a trazer isso, por exemplo, para o momento do intervalo. Né? Além do que já era trabalhado e construído dentro da sala de aula, né? No contexto aí de projetos pedagógicos, nós começamos a trazer isso para o momento do intervalo, para que as professoras, né, as crianças fizessem essa interação e aprendessem até, e tivessem esse acesso. E essa questão que o Júnior traz aí da família estar junto é essencial, porque não adianta a gente sugerir ou dizer para a criança, deixe o celular ou deixe o videogame e não propor nada a ela. Ou propor e não acompanhá-la. Né? Porque a criança, ela precisa da gente. Eles precisam ter alguém de referência que participe, que está junto, que incentive, que acompanhe, que faça as intervenções, né? As aprendizagens, elas acontecem com as intervenções, né? A criança lá, por exemplo, ela está lá tomando banho, você vai questionando as partes do corpo, olha, agora lava aqui, lava ali, ele vai aprendendo, nesse contexto. Se essas intervenções não acontecem, a aprendizagem não acontece. Então, a gente precisa disponibilizar, a vida é corrida, todo mundo tem os horários, o trabalho, mas a gente precisa disponibilizar um tempo para as nossas crianças, né? E estabelecer a rotina, que eu acho que é outra coisa essencial. As nossas crianças, elas pedem pela rotina, né? Então, ter um momento todos os dias de sentar, ou de fazer uma leitura, ou de fazer a brincadeira, mas de estar com essa criança, né? Não importa o tempo, eu não preciso estar lá disponível 5 horas do dia, mas que seja meia hora produtiva, que eu esteja lá para esta criança. Todos nós precisamos, porque a partir do momento que nós escolhemos ter filhos, nós precisamos estar com eles. Pelo menos, né, um tempo à disposição deles. E eu imagino que né, quando você falou que trouxe para a escola, né, essa brincadeira de pular corda, eu imagino que quando a criança chega em casa falando que pulou corda ou que jogou amarelinha, que são coisas que, né, que eram mais presentes, né, nas gerações antigas, eu acho que isso também deve criar uma conexão, ou resgatar, melhor dizendo, a conexão com os pais. Sim, Com e aí família, né? as mães falam, né? A gente brincava, e aí as crianças trazem isso depois. Olha, minha mãe fez, a minha mãe riscou, minha mãe foi comprar o giz para riscar no chão, a amarelinha para a gente pular junto. E aí a gente fala, que bom, conseguimos, né? Alcançamos o nosso objetivo, né? Bambolê, né? Coisas simples, mas assim, de estar junto, né? De como que se joga, né, de ter o direcionamento, sabe? Às vezes o que a gente olha, o que a gente percebe muito, às vezes não a criança não está nem muito preocupada ali no jogo, no ganhar, no perder, mas de ter alguém. E pós-pandemia isso ficou muito claro, sabe? De ter alguém para conversar, de ter um tempinho, olha, tem alguém comigo,
Então, acho que isso também é essencial e a gente precisa pensar. Porque no final das contas, né, eu acho que a aprendizagem, né, ela se faz também pelas conexões humanas, né, Sim. você olha para o seu pai, para sua mãe, ou para o familiar de referência que você tem e você aprende. É assim que funciona, não é? Exato, eles modelam, né, as pessoas que estão ali no ambiente, por isso que todos os ambientes onde essas crianças estão inseridas, eles influenciam. A criança vai olhar para aquele adulto como referência, vai imitar aquele adulto, vai modelar o comportamento dele. Por isso que é importante reforçar algo que a Suelen trouxe, que não é quantidade, e sim qualidade. Às vezes você fica 5 horas com a criança, mas você não dá atenção nenhuma para ela. E às vezes você fica meia hora, e essa meia hora é direcionada para estar ali com ela, brincar, entrar no mundo dela. Ela vai te trazer o que ela quer fazer naquela situação de brincadeira de faz de conta. E ao interagir com a criança, ela também desenvolve essa segurança no adulto. E ela vai percebendo como esse adulto age com ela. Então, sim, ela vai modelar e imitar tudo que o adulto de referência realiza e assim ela aprende. Você falou de segurança e você falou de rotina. Quando eu também lá comecei na jornada da maternidade, era isso que eu ouvia, que a rotina traz segurança para a criança. E é de fato isso que ela precisa de um ambiente que tenha. Porque a gente sabe que realmente a gente vive um mundo muito difícil, não é fácil, né? Os pais estão precisam trabalhar, precisam garantir o sustento da família, precisam cuidar de si na medida do possível e precisam, claro, ter a responsabilidade de cuidar das crianças. Mas eu percebo que eu hoje percebo que esse conceito da rotina ficou um pouco perdido. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quanto que essa estrutura, ainda que dentro das limitações de cada família, é importante. Sim, e a gente percebe até no nosso contexto. Então, vou te dar um exemplo da nossa vida. Se um dia você acorda atrasado, aquele dia não fica um dia esquisito, estranho, você já sai atropelando tudo, parece que nada funciona, porque saiu da rotina. Né? Então, da mesma forma que a rotina ela é essencial para nós, dentro do nosso contexto, para a criança também. Né? E pós-pandemia, a gente teve essa dificuldade também até na rotina da continuidade das aulas. Então, esse ano, por exemplo, nós estamos com uma grande quantidade de falta dos alunos na escola, como se não precisasse, como se essa rotina não fosse essencial, não fosse algo fundamental, né? E uma criança, por exemplo, que ela vem 2 dias da semana e falta 3, ela tem um prejuízo enorme, né? Porque daí até ela voltar, ela adaptar com toda a situação de novo, né? As atividades que ela perdeu, né? Então, é um complicador. E quando a gente fala da rotina ser essencial, ela é essencial até para o bebê, né? Para a criança menor, quando você sai de casa, né? Faz uma viagem que você não tem os horários, tudo modifica, né? Modifica o horário da alimentação, modifica... Então, fica tudo uma ordem, uma coisa desorganizada, você não consegue seguir um roteiro. E quando a gente traz essa rotina para a escola, ela é essencial no sentido até da aprendizagem, né? Porque quando você vai construindo a aprendizagem, olha, e até da responsabilidade, eu preciso ter um momento para os estudos, eu preciso ter um momento de me alimentar, eu preciso ter um momento da minha higiene, eu preciso ter um momento de estudar. Então, as crianças, elas precisam estar adaptadas a isso. Né, de saber, de ter dentro do seu contexto o momento de estudar. Mas naquele dia a professora não mandou, por exemplo, a lição de casa, mas todos os dias, então, nós vamos estar fazendo uma leitura, nós vamos revisar uma atividade que foi passada, mas a rotina, ela precisa acontecer. E isso desde muito cedo, Desde né? muito cedo. Um outro conceito que eu queria que o Júnior trouxe, que eu queria a gente conversasse um pouco, é que você falou que o adulto vai perdendo o lúdico, né? Queria que você explicasse um pouco o que isso quer dizer e como, é uma provocação até, como trazer esse lúdico de volta para a vida dos adultos. Como você falou, hoje nós vivemos um mundo muito corrido. E eu acredito que a gente acaba entrando num automatismo do dia a dia
que as coisas elas se perdem. E o lúdico não é, né? Com o lúdico não é diferente. O adulto, ele acaba, não generalizo, tá? Mas, na grande maioria, acredita que essa ludicidade seja apenas um passatempo. E muitas empresas hoje investem em espaços lúdicos para os seus funcionários. Quando eu falo espaços lúdicos, com jogos, jogos de tabuleiro, jogos de mesa, um espaço colorido, espaço para meditação. Por quê? O lúdico, ele exercita a criatividade e a imaginação. E as empresas, elas querem funcionários que tenham uma produção maior, sejam criativos, tenham uma imaginação mais aguçada. E o adulto, com o passar do tempo, ele vai perdendo isso. E como resgatar? Uma das formas é essa conexão com as crianças. E levar em consideração que essa ludicidade envolvendo jogos, brincadeiras, brinquedos que você produz com as crianças, utilizando materiais de baixo custo, que é muito simples da gente conseguir. Por exemplo? Garrafa PET, garrafa de água, pode ser aquela menor, ou garrafa maior, para fazer um vai e vem, aquele brinquedo, né, que a gente Coloca a cordinha. coloca a cordinha, é um exemplo. A gente pode explorar as tampinhas de garrafas PET, tampinhas coloridas. O pular corda. Eu vou utilizar uma corda, que é um recurso super acessível e que eu posso utilizá-lo de diversas formas. Mesmo fazendo o movimento ou colocando no chão para a criança só saltar essa corda, ou mesmo amarrar alguma coisa na corda e pedir para essa criança puxar ela na posição sentada, na posição em pé. E ao pensar e mesmo relembrar nossa infância, é resgatar essa ludicidade para trabalhar e explorar com as crianças. Em Campinas, nós temos o Parque Taquaral, que é um excelente espaço ali que oferece a oportunidade de você explorar de diversas maneiras. Pisar na grama, pisar na areia, sentar na areia e construir um prédio, um castelo de areia, ou mesmo brincar de fazer comida. Então, são diversas possibilidades que nós temos e que o adulto, ao se conectar com a criança e até mesmo com a própria infância, ele tem os recursos para explorar com a criança esse brincar e o lúdico. Então, é uma forma que a gente pode, sim, trabalhar. E quando você estava falando, eu também me lembrei uma outra recordação da infância que eu queria que a Suelen falasse isso para a gente um pouquinho, que eu estudei em rede pública há muito tempo da minha infância, né? E eu me lembro de separar lata de leite para levar para a escola, o copinho do iogurte. E é engraçado que hoje os meus filhos também usam isso. Agora tem, né, o maker, né? Tem essa tendência que é super bacana. Eles usam também para fazer esse trabalho de robótica. E isso ainda existe. E isso é muito rico, né? Sim. Eles gostam, inclusive, de fazer os brinquedos que nós fazíamos, né? Os pés de lata, por exemplo, que é um sucesso até hoje, né? Jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos de dama, com a tampinha de garrafa PET, com a caixinha de papelão. E aí a robótica, né? Que é a nossa realidade, atrelando aí com a sucata e junto com os recursos que a gente tem tecnológicos, a gente trabalha junto, né? No Correia, por exemplo, a gente tem o projeto de robótica com os maiores, né? A turminha do 6º ao 9º, que eles trabalham esse projeto com os menores e aí utilizam os recursos também recicláveis aí nesse projeto. Então, é eterno, né? Nunca eu acho se que é um perde. exemplo bacana, porque a gente une um pouco, né, o que a gente está falando da simplicidade com a modernidade, porque, né, essa coisa da robótica faz parte muito da vida deles e cada vez mais. E, né, então, você conseguir mostrar para eles que esses dois universos, eles convergem é importante, né? Sim, não tem como a gente dissociar.
né? É o que a gente falou das telas, né, anteriormente aí. Elas estão aí, né? Então a gente precisa trabalhar com elas, mas não só com elas, e utilizar daí os outros recursos que nós temos, né? E isso é uma estratégia de descoberta, né? De você transformar uma coisa em outra. Sim, e aí trabalha o processo investigativo deles, né? De busca também de outras experiências, e aí eles vão atrás de informações. Olha, dá para fazer também utilizando esse outro material. Olha, fiz essa tentativa, funcionou. Então é muito bacana também esse processo com as crianças. Eu queria que a gente está pertinho do fim, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, falassem um pouco para quem está assistindo a gente, assim, né, sobre esse processo do lúdico de alfabetização, uma mensagem final de vocês sobre isso para quem está assistindo a gente, para que as pessoas possam incorporar isso com seus filhos, com as crianças que eles têm ali ao redor de cada um deles. Você quer começar? Pode ser. Acho que pensar que ser criança é muito bom, né? A gente vê a criança, é a vitalidade, é a vida, é a alegria, e que a gente não perca esse ser criança enquanto adulto, e que nós consigamos manter essas crianças vivas onde a gente está, né? No contexto da escola, nas nossas casas. Então, levando o lúdico, estando junto, acompanhando, na rotina, no dia a dia, dedicando um tempo, né? Estando perto e dedicando aí muito amor, que eu acho que é o essencial. Que lindo. Muito bom. Pensar que o brincar é coisa séria e que o brincar é o principal trabalho da criança, como disse Montessori. E o quanto esse resgate das brincadeiras é uma ferramenta potencial para a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança. Parte motora, parte cognitiva, social, emocional, e que a infância é o alicerce do desenvolvimento humano e que possamos valorizar cada vez mais. E uma das maneiras de valorizar é, sim, explorar a ludicidade com as crianças. Eu acho que essa mensagem é muito importante, né? De que quando a gente olha para a criança, para a infância, para esse processo de construção, a gente está olhando para a sociedade que a gente quer construir também, Exato. né? Porque é a partir daí que esses seres humanos vão se desenvolver e se tornar gente grande. Exato. Que sociedade nós queremos. É Então, isso. é nisso que nós temos que trabalhar. E por isso que a gente precisa investir nisso. Verdade. Tempo, né? Investir o nosso tempo, nosso carinho, nosso amor. Eu agradeço muito a presença da Suelen Guimarães Martinez, que é pedagoga e vice-diretora da MF Correia de Mello. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E também do Júnior Cadma, que é professor e especialista em educação infantil. Muito obrigada, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade, fico à disposição. E assim a gente encerra mais um programa Educação em Debate. Eu sou a Lilian de Souza e a gente se vê em breve.